paz do Senhor Jesus, vamos tirar mais um dia do nosso devocional. Está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo de número 12, que diz: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Nós vamos ver Paulo, nesse capítulo de número 3, ele vai dizer, começa dizendo, no versículo 1, portanto, uma vez que não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinho em Atenas. Mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Então, Paulo, ele envia Timóteo para poder ir encontrar os Tessalonicenses. E Paulo, ele bem sabia, que o ministério, tanto o ministério que Deus, o qual concedeu a ele, confiou a ele, é um ministério que muitas das vezes a pessoa vai se sentir sozinho, vai ser abandonado por outras pessoas, vai sofrer realmente perseguições, vai ser esquecido muitas das vezes, vão ser abandonado. E Paulo, ele sabia disso. E por isso, Paulo ele envia Timóteo, que era um cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, como diz a palavra, para ir até eles e fortalecê-los, encorajá-los na fé, procurando realmente ali estar encorajando, para que ninguém viesse ser abalado pelas tribulações. Mas Paulo ele já deixa claro que todos que ali estavam já sabiam muito bem, que foram designados para isso, para qual eles foram chamados. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não isenta ninguém de passar por dificuldade, passar por provação. Mas a certeza que nós temos é que ele garante a salvação da nossa alma, a alegria do Espírito. Deus sempre opera poderosamente. E quando a gente vê aqui, Paulo está deixando bem claro que tem tribulações, que vai ter dificuldade. Mas o cristão, ele está sempre se fortalecendo, está sempre sendo fortalecido e encorajado, na fé, pela palavra de Deus. E Deus sempre usa alguém como aqui, Timóteo, com certeza foi usado por Deus para animar, para encorajar aqueles crentes de Colossos, de Tessalonicenses. Versículo 4 diz: quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu com vocês, como vocês sabem. Então Paulo está dizendo, quando eu estava aí, eu já falei para vocês que chegar um dado momento vocês seriam perseguidos, teriam dificuldade. Esse é o Evangelho. Quando a gente prega a palavra, ensina, muitos querem, tem muitas faixas, outdoors que diz, venha para Cristo, pare de sofrer, venha para Cristo, não é você não ter problema, não é você não passar por perseguição, faça a faixa, pare de sofrer. Não, quando você está em Cristo Jesus, aí que as perseguições vão aumentar, mas vale a pena. Paulo está dizendo que ele mesmo já dizia antes. Então, servir a Cristo Jesus é mortificar a nossa carne, a nossa vontade, nossos desejos, abrir mão, muitas vezes, do nosso tempo, para poder engrandecer o nome santo do Senhor, para adorar o Senhor, para exaltar Ele, para pregar o seu Evangelho, seja na prisão como Paulo estava, seja fora. Mas essa não tem como pregar um outro Evangelho, tem como falar outra coisa, a não ser realmente sobre Cristo e padecer, muitas das vezes
como Paulo aqui, como muitos passam por processos, por dificuldade. No versículo 5 ele diz: porque essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Então, Paulo envia um obreiro, Timóteo, para ir lá e orientar. Ele envia Timóteo para saber a respeito da fé deles. Pois Paulo não poderia ir, mesmo querendo ir. Ele não conseguiu. Não poderia porque estava preso. Aqui, no partir do versículo 6, nós vamos ver as boas notícias trazidas por Timóteo. A partir desse momento vai ser notícia que Timóteo trouxe até Paulo. No versículo 6 diz: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boa notícia a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos tanto quanto queremos ver vocês. Então, o Timóteo ele chega com a notícia, a boa notícia, falou, trouxe as saudações, disse que eles estavam, guardavam as recordações, que eles desejavam estar com Paulo. Então, essa notícia anima a Paulo. É interessante que Paulo, mesmo preso ali, ele não deu a obra por completa, dentro das cartas que ele escreve. Ele sempre se preocupa com as igrejas. Não é simplesmente abrir uma igreja, mas abrir uma congregação. Não é simplesmente isso, é ter o cuidado com as almas, ter cuidado com as vidas. Não é querer cobrar resultado, mas é você ter realmente esse carinho, esse cuidado, essa vontade de ver realmente o quanto os irmãos estão firmados, quanto as coisas estão andando. Paulo ele não se acomodou mesmo na prisão. Ele enviava, sempre um obreiro, sempre alguém para poder estar numa das igrejas, observando, aconselhando, pastoreando. Então ele tinha esse cuidado, é um cuidado legítimo e é muito bom quando alguém volta com boas notícias, como Timóteo ele voltou aqui. Versículo 7 diz: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulações, ficamos encorajados por causa da fé que tem. Pois agora vivemos uma vez que estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia oramos intensamente para que possamos vê-los e suprir o que falta à sua fé. Paulo ele está dizendo, que eles ficaram encorajados. A dificuldade que eles passaram, a necessidade e tribulações que eles passaram serviram de animar Paulo, fortalecer o Paulo na fé. Porque Timóteo ele chega contando, tudo que eles passaram, e acabou que a experiência que eles viveram encorajaram, ali a Timóteo, encorajaram a Paulo, animaram ele, pois ele diz, que eles estavam firmes no Senhor, E Paulo ele se alegra, Paulo diz isso: oramos por você de noite. Noite e dia oramos intensamente para que possamos vê-lo e suprir o que falta à sua fé. Versículo 11 diz que o próprio Deus, nosso Pai e o nosso Senhor Jesus prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Então, Paulo, ele diz a partir do versículo 11, que a oração que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus prepare o caminho até Ele. Então, o desejo do Paulo era estar com os Tessalônicos,
Ele fala, pede que o Senhor faça crescer e transbordar esse amor que ele tem um para com os outros, né? E além disso, de Paulo também para com eles. Então essa deve ser a nossa oração, que o Senhor nesse dia, ele faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todo tanto quanto nosso por vocês. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Que você fique com essa palavra nesse dia, né? Que boas notícias, como Timóteo trouxe, boas notícias, até Paulo, que você também nesse dia receba boas notícias, né? Que isso venha te alegrar como alegrou a Paulo ali, que se alegrou em saber de como aquela igreja estava, que você também possa se alegrar. Que a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida possa te fortalecer nesse dia e te direcionar em tudo. Que Deus te abençoe.